Uma equipe altamente treinada vigia o mundo. Ela não procura terroristas ou mísseis, mas monitora uma rede global de cabos. Every 30 minutes, the AT&T network transmits data equivalent to the entire printed contents of the Library of Congress in Washington, D.C. Esses dados viajam por 4 bilhões de quilômetros de fibra ótica, uma rede tão vasta que exige 150 monitores instalados em uma parede do tamanho de um campo de futebol. E nós estamos falando somente de uma empresa. Nós vivemos em um mundo interligado. Há cabos sobre nós, abaixo de nós, até no fundo do oceano. Eles conectam nossos telefones, máquinas de fax e computadores. Uma teia de fios circula o globo, ligando os continentes. Os fios nos levam ao passado, ao primeiro telefone e ao primeiro telégrafo. Nos levam também aos visionários que perceberam como eles mudariam a comunicação. Mas quando e onde se iniciou esse mundo conectado? Há mais de 250 anos, nas imediações de Paris. Em 1746, um experimento extraordinário teve lugar em um monastério francês. 200 monges, unidos um ao outro por um fio de ferro, formaram uma corrente humana de mais de 1 quilômetro. Os cientistas já sabiam como armazenar eletricidade estática e naquele dia o físico Jean-Antoine Nollet pediu aos monges posicionados nas pontas que tocassem o polo de um condensador. All of them go, ow, at exactly the same moment. And this sounds very silly indeed, but it's actually very important. Firstly, it showed that electricity could go over a long distance. And secondly, it showed that it could cover that distance instantly because all of them said ow at the same time. And so this suggested that you could use electricity to communicate over long distances. Os fios são tão antigos quanto as pirâmides. Fios de ouro ornamentais foram encontrados em tumbas de faraós. Na Idade Média, ele era confeccionado à mão e usado para tecer cotas de malha. Depois do experimento de Nollet, os cientistas tentaram usar o fio para transmitir sinais, mas o equipamento ainda era muito primitivo. Ironicamente, o fracasso no uso do fio para conduzir mensagens é que nos lançou na era da comunicação de alta velocidade. Em 1790, torres começaram a ser erguidas por toda a França. Controladas pelo exército francês, elas eram as bases de uma rede diferente de tudo que já existira. Seu idealizador era um cientista amador chamado Claude Chappe. He tried all these experiments with bits of wire and all the rest of it, and he ran into all the same problems as everybody else, which was you couldn't get batteries and the wires weren't properly insulated. And so he thought, well, look, the problem I'm trying to solve here is communication. Maybe there's an easier way of doing this. O trabalho de Chappe foi interrompido pela Revolução Francesa, que o obrigou a refugiar-se na casa de campo dos pais. Lá, ele optou por uma nova abordagem, uma cadeia de torres que passassem mensagens visualmente. Chappe originally wanted to call it the tachygraph because it means fast writer. This was a faster way of sending information than anything that had gone before. But a friend of his suggested that maybe telegraph, which means far writer, would be better because it was really about distance and not speed. And so the telegraph was born. O telégrafo visual de Chappe tinha braços mecânicos controlados por um sistema de engrenagens. Na ponta havia uma enorme viga com braços menores que posicionavam-se em 90 direções diferentes, visíveis a 16 quilômetros de distância. Cada posição correspondia a um número. Cada mensagem transmitia 2 números. One of them was used for a page number, and the second one was used for a line on that page. So I could say page 72, line 18, and then you would look at what that word was, and I've sent you that word, and that was how it worked. Chappe levou 3 anos para aperfeiçoar a invenção. Houve atrasos, pois multidões enfurecidas tentaram destruir o equipamento por acreditar que ele queria se comunicar com a realeza na prisão. Mas em 1793, seus testes impressionaram o governo francês, que decidiu construir 15 torres a 16 quilômetros uma da outra, ligando Paris à cidade de Lille, na fronteira. The person at the end of the chain that's sending a message sets the arms on their tower to a particular configuration. And then the people in the next tower look through the telescope and say, look what they've done. So they set their tower up to the same thing.
People in the next tower can see that, and so they set their arms in the same configuration. So this configuration of the end tower ripples down the chain, and it ripples very quickly. As torres telegráficas de Chape passavam mensagens a mais de 160 km por hora. As vitórias francesas eram comunicadas em horas e não mais em dias, o que impressionou a todos. O telégrafo deu um grande salto quando Napoleão assumiu o poder em 1799. Ele logo percebeu as vantagens militares da comunicação de alta velocidade e ordenou a construção de mais linhas em todas as direções. No início do século XIX, a rede já possuía mais de 500 torres, interligando as maiores cidades francesas. Outros países apressaram-se em construir seus telégrafos. As torres começaram a aparecer por toda a Europa e norte da África. Em 1822, os britânicos construíram uma rede de torres como esta para ligar Londres ao comando naval em Portsmouth. Eles mandavam mensagens a mais de 300 km por hora, surpreendente para a época. It's hard to believe that that was the networking state of the art, and there was this kind of mechanical internet in Europe, but there was. Um americano que visitava a França impressionou-se com essa internet mecânica. Ele comentou com um amigo que talvez houvesse algo mais rápido, como uma faísca transmitida por um fio. Seu nome era Samuel Morse. O homem que deu a comunicação instantânea ao mundo não era cientista, era pintor. Ele se opunha à Igreja Católica e tentou sem sucesso ser prefeito de Nova York. Mas Samuel Finley Breese Morse era um homem determinado. Isso era uma grande vantagem, pois sua luta para criar o telégrafo elétrico demoraria 12 anos. I think the secret, if there is one there, is ambition. Morse really wants to be famous. He wants to make money, but he really craves that fame. And what may have inspired him was that he missed his own wife's funeral a number of years earlier because the news that she had died took several days to reach him. It's possible that he saw that there was a sort of social need for this kind of rapid communications technology. Mas quando Morse começou sua pesquisa, mais de 50 inventores já haviam construído telégrafos elétricos que transmitiam mensagens através de fios. Um desses sistemas utilizava 26 cabos, um para cada letra do alfabeto. Mas ninguém criara ainda um modelo que fosse realmente prático. A saga inventiva de Samuel Morse começou em 1832 a bordo do navio que o levava da França para os Estados Unidos. Um passageiro explicou-lhe como a eletricidade viajava instantaneamente por um fio, e a ideia inflamou a mente de Morse. He said, well, obviously this is a way to make a communications technology. And he thought he was the first person to ever think of this. But of course people have been trying to do this for the best part of a century. The good thing is that Morse didn't know that. Had he known that, he might have given up straight away. But he was a very stubborn character, and it was really his stubbornness that meant that he succeeded where everyone else failed. Enquanto palmilhava o convés do navio, Morse encheu um caderno de ideias e teorias, como a transmissão de impulsos longos e curtos, que seriam codificados em pontos e traços. Morse conseguiu um emprego de professor de artes na América, mas passou boa parte dos anos seguintes tentando construir seu telégrafo. Morse is really an unlikely telegraph inventor, one would think. He has basically no technical scientific training. And rumour has it that occasionally, if it was a toss-up between buying some food or buying some equipment to continue with his experiments, he would go without the food and continue with his telegraphic development. Este foi o primeiro telégrafo de Morse. O transmissor era um aparelho desengonçado que lembrava uma máquina de impressão. O operador girava a manivela que movimentava um trilho dentado sob uma alavanca. A ação ligava e desligava o circuito em estímulos curtos ou longos. Um fio conectava o circuito a um receptor que acionava um eletromagneto e controlava um lápis. O lápis anotava os pontos e traços em uma fita de papel. It was amazingly complicated, and it's not surprising that when Morse tried to demonstrate this to people, they said, "What's that? What do you mean that's a telegraph? Don't be ridiculous." Mas Morse continuou em frente. Em 1837, seu telégrafo já transmitia por mais de 16 quilômetros de fios pendurados em uma sala da universidade. No ano seguinte, ele foi à capital pedir verba ao governo. He set up his contraption on a table, and he had a big coil of wire in between them.
But the problem was that he was actually just sending a message within the same room, and he was then holding up this strip of paper that had squiggles on it and claiming that this was a message, and a lot of the onlookers thought that he was mad. One of them said, "That's what I call pretty thin," and another one said, "That doesn't prove anything," and so the idea that this was a revolutionary technology seemed very far-fetched. A successful inventor has to have a very thick skin. He has to hear people say, "No, I don't think it's going to work. I'm not going to invest in it. I'm not going to market it." He has to have some luck. He spent several years, basically, carrying this all around and saying, look, this is going to change the world, and no one believed him. Morse obteve a patente número 1647 por sua invenção em 1840. Ele já trabalhava nela há 8 anos e não tinha muito a mostrar. Quando um aluno perguntou-lhe se podia atrasar o pagamento de uma aula, Morse respondeu que também teria de atrasar sua refeição. He is not in good shape in this time, and he's not making much money from painting. It's pretty tough going. Desesperado, Morse procurou o Congresso de novo. Dessa vez, sua persuasão rendeu um projeto de lei que lhe outorgava $30 mil para um teste telegráfico de longo alcance. 21 de fevereiro de 1843 foi um dia histórico. Enquanto Morse assistia da galeria, Cave Johnson, político do Tennessee que se opunha ao telégrafo, tentou taxá-lo de ridículo. He said, well, if you're going to give money to this lunatic, you might as well give money to people who want to communicate using mesmerism, using hypnotism. And so he tabled an amendment saying that half the money should go to some mesmerists instead. Morse voltou-se para um repórter a seu lado e disse que estava com uma terrível dor de cabeça, mas a emenda de Johnson foi rejeitada e o projeto foi aprovado com pequena maioria. They gave him the money very reluctantly. I mean, he only just got it. A number of people didn't vote because they thought this was some kind of con trick, and that they were giving money to someone who was just going to run away and never be seen again. Morse e sua equipe instalaram 65 quilômetros de fios de Washington a Baltimore. Seu complicado transmissor já fora substituído por uma tecla simples. Em 24 de maio de 1844, chegou o momento que Morse esperou por 12 longos anos. Em uma sala no porão do Capitólio, ele teclou as palavras: "Que obras fez Deus?" Elas viajaram pelo fio até Baltimore num piscar de olhos. A mensagem instantânea havia chegado. 3 dias depois, os democratas iniciaram uma convenção polêmica em Baltimore. Morse aproveitou a oportunidade e colocou um assistente para transmitir notícias imediatas para Washington. Milhares de pessoas foram ao gramado do Capitólio para se informar das últimas transmitidas de Baltimore. Até Cave Johnson acabou admitindo: "Senhor, eu desisto." Ele disse a Morse: "É uma invenção maravilhosa." It was the internet of its day in the sense that it spread so quickly, and soon the whole country was wired up with a spider's web, I think someone said in the 1850s. It was even referred to as a great highway of thought. Em poucos anos, mais de 40 mil quilômetros de fios de ferro riscavam todo o país. A fabricação de fios tornou-se um grande negócio e as empresas se esforçavam para atender à demanda, mas nem todos compreendiam a nova tecnologia. Some people thought the messages were sent using liquid down the wires, or that perhaps the wires were sort of tight ropes, and that messengers on bicycles cycled backwards and forwards with them, carrying the messages on satchels. O telégrafo cruzou o oceano em 1858. Mais de 3.500 quilômetros de cabos telegráficos foram colocados no fundo do Atlântico. Eles eram tão pesados que precisaram ser transportados por 2 navios. Eles se encontraram no meio do oceano, uniram seus cabos e voltaram cada um para seu porto. Em 5 de agosto de 1858, Londres e Nova York estavam conectadas. O povo comemorou nas ruas com desfiles e fogos de artifício, mas 4 semanas depois, a linha silenciou. There was a great outcry because celebrations that had followed the completion of the cable were then followed by this great disappointment that it had stopped working. And a number of people said, well, maybe the whole thing was actually a hoax. Só depois de mais 2 tentativas, Europa e América finalmente se conectaram via cabo em 1866. 15 anos depois, já havia mais de 160 mil quilômetros de cabos submarinos. Nesse mesmo período, vários inventores tentaram criar inovações. Um deles inventou uma máquina muito à frente de seu tempo. There was a priest named Giovanni Caselli who was living in Florence. He was sort of an exile from the church because he had angered the church, and he was laying low for a while. But he was one of these itinerant tinkerers.
Caselli queria enviar imagens pelas linhas telegráficas. Ele começou sua pesquisa em 1857 e levou quase 6 anos para aperfeiçoar o que ele chamou de pantelégrafo. O extraordinário aparato tinha 1,80 m de altura e, embora não pareça, foi a primeira máquina de fax do mundo. Em seu núcleo havia um pêndulo, que Caselli sintonizou com um pêndulo do outro lado da linha. The original would be put on a platform, and swinging on top of that would be the stylus attached to the pendulum as it swung back and forth. And as it traced the writing, left and right, it sent an electrical signal to the telegraph wires, where on the receiver you had paper with special ink in it. When electricity touched the ink, it would set off a little dot, basically an exact copy of what was being sent on the other side. It was brilliant. Caselli patenteou seu pantelégrafo nos Estados Unidos em 1863, mas a nação estava às voltas com a Guerra de Secessão. No entanto, o imperador Napoleão III ficou tão impressionado que autorizou o uso da máquina nova em linhas telegráficas de Paris a Lyon. Em 1868, o pantelégrafo já transmitia até 110 fax por hora. Banqueiros enviavam documentos, diplomatas chineses enviavam mensagens em caracteres. Mas não era ainda uma grande necessidade. The timing has to be right. If you create an object that's not ready for the public is not going to buy it. Quando os alemães invadiram a França em 1870, o serviço foi interrompido e nunca mais reestabelecido. O pantelégrafo tornou-se uma lembrança, enquanto outros inventores começaram a procurar modos de transmitir voz através dos fios. Construído por Alexander Bell e Thomas Watson em 1876, hoje ele se encontra no Museu Smithsonian. A invenção do telefone foi uma verdadeira saga, que começou com um fato surpreendente. Bell não inventou o primeiro telefone. Alguém o precedeu em mais de 15 anos. The telephone could have been invented any time after, let's say, 1844, after the telegraph was available. And there were a lot of people who were monkeying around with it. Uma dessas pessoas era Philip Reis, orgulhoso e sensível professor alemão. Em 1860, Reis criou o que ele descreveu como ouvido artificial. Ele também deu nome ao objeto, telefone, que em grego significa falar à distância. Structurally, it was a piece of wood shaped like an ear, had a hole in the middle of it, and then on this hole he put a thin stretched diaphragm. He used the skin of a sausage and stretched it out. Ele fixou um pedaço de platina sobre a pele. Quando o som vibrava no diafragma, a platina criava uma conexão elétrica. O receptor era um fio enrolado em uma agulha que foi amarrada a um violino. O sinal fazia a agulha vibrar e o violino produzia um som. Funcionava, mas não muito bem. The sound that came over Rice's telephone was probably not very intelligible at best. You can hear that it's a human being talking, but you don't know the words. Rice trabalhou em seu telefone durante vários anos, aperfeiçoando o seu protótipo, mas não conseguiu impressionar ninguém. He sent these models to other places, and some of the models didn't work at all. People said it did nothing. It's one thing to be playing around with the principles and so forth. It's something else to develop them and come forward with a commercial device. Decepcionado com as reações a seu amado telefone, Rice abandonou o projeto. Ele morreu de tuberculose em 1874, enquanto 2 inventores iniciavam uma corrida acirrada pela mesma ideia. 7 de fevereiro de 1876 foi uma das datas mais marcantes para o escritório de patentes dos Estados Unidos. Naquele dia, 2 pedidos de patente quase iguais foram apresentados, com horas de diferença. 2 homens, em lados opostos do país, tentaram patentear o telefone no mesmo dia. O interessante é que nenhum dos 2 pretendia inventar o telefone. Assim que a Guerra de Secessão terminou, o telégrafo tomou conta do país. A Western Union espalhou mais de 300 mil quilômetros de linhas pela América. If you walk through the streets of a major city, you saw telegraph poles filled with so many wires that they would blot out the sun, literally. And so there was a great business opportunity here to try to come up with a telegraph that could send many telegraph signals over one wire.
Dois homens muito diferentes trabalhavam arduamente nesse projeto. Elisha Gray, inventor profissional de Chicago com várias patentes, e Alexander Graham Bell, professor de surdos de 29 anos de Boston, que nunca patenteara nada. Ambos adotaram a mesma abordagem para enviar múltiplas mensagens através de um único fio. O nome do aparelho era telégrafo harmônico, e ele enviava mensagens diferentes usando frequências diferentes. Think of my keyboard here as a harmonic telegraph. A regular telegraph can play just one note or send one signal. A harmonic telegraph can add lots of different notes, each one for a different signal. And on the other end, a telegraph would decode that signal and play the individual notes. Bell e Gray ficaram sabendo do progresso um do outro através de notícias em jornais e pedidos de patentes. Há uma corrida acirrada entre nós dois, Bell escreveu, mas a disputa para construir um telégrafo harmônico logo se tornaria algo muito diferente. Both of them arrived at the idea that it was possible to create a device that could send speech over telegraph wires. But this is where they diverged. Because Elijah Gray thought that even though you could do this, there was no real commercial value in it. A ideia intrigou Bell. Ele continuou trabalhando no telégrafo harmônico, mas não a esqueceu. Bell não era habilidoso e contratou o jovem eletricista Thomas Watson para ajudá-lo. Os dois trancaram-se em um porão apertado tentando aperfeiçoar seu telégrafo. Em um fatídico dia de junho de 1875, o experimento sofreu uma mudança radical, como Watson se recorda. On that afternoon, his harmonic telegraph was working worse than usual. One of the steel reeds in my room stopped vibrating, and I snapped it several times to start it going thus. Watson has plucked it, trying to loosen it up, has plucked it, and has sent this little twang, and Bell hears it. And he drops everything and says, "Don't move. I'm coming right over to see what you did." If he can send a little twang, maybe he could send the voice through the wire also. O entusiasmo de Bell não era partilhado por seu maior patrocinador, que também era seu futuro sogro, um homem imponente chamado Gardner Rubber. He thought like Gray did. Make the harmonic telegraph. We want to make some money on this thing. I forbid you to go after the telephone. So he stayed away from it for as long as he could. Mas Bell acabou desafiando o sogro. Ele anotou algumas ideias e logo ele e Watson transmitiam a voz humana, embora ainda pouco inteligível. Gray também havia deixado o telefone de lado, mas já retomara o projeto e fez um pedido de patente. He sketches out a drawing for the telephone that is identical in almost every way. You look at these two drawings as if they were sitting next to each other when they drew them, to Bell's telephone patent that he's going to submit. Em fevereiro de 1876, Bell estava pronto para pedir sua patente, mas ele se atrasou enquanto tentava assegurar direitos de patente no exterior. Foi então que seu sogro soube que Gray estava em Washington com uma pilha de pedidos de patente. So he panics and he says, "We'd better get Bell's patent over to the patent office before Gray does." And that's exactly what happens. He arrives there 2 hours before Gray does and gets the patent filed, and for that reason, Bell is given the patent and not Gray. Em 7 de março de 1876, Bell é agraciado com a patente número 174.465, chamada Melhorias na Telegrafia. A patente era dele, mas ele e Watson ainda não haviam conseguido transmitir uma conversa inteligível através do fio. And that's the interesting thing about patents. You don't even have to have a working model of a patent. You just have to have the idea on paper. It doesn't even have to work. You don't have to prove that it works. Just the patent officer who's reviewing it has to believe that it could work and that it's an original idea. Bell e Watson continuaram a trabalhar no telefone, tentando melhorar seu funcionamento, e 3 dias depois, no dia 10 de março, aconteceu o momento que entrou para a história. Watson said years later, if we knew exactly which one of our little experiments was actually going to create the first telephone, we'd have come up with a much classier first words. Mesmo após testar pessoalmente o telefone de Bell, Gray não lhe deu valor. Ele escreveu a seu advogado: "O telégrafo falante é muito bonito do ponto de vista científico, mas em termos comerciais ele não tem valor."
Em meados de 1876, Bell já produzira vários modelos de telefones, mas ele estava desanimado. Bell had an all-embracing patent, but a telephone that was miserable. This is a very marginal instrument. I mean, this thing does not work easily. And he sort of squeaks it forward. Bell has such difficulty getting anybody interested in it that he approaches William Orton, the head of Western Union. They must have some interest in communication. He tries to sell it to them for $100,000, a mere pittance. And Orton says, no, I don't really think there's anything in the future of the telephone. Bell decidiu então viajar pelo país com seu telefone. Ele ficava em um salão lotado enquanto Watson cantava em um telefone em outra cidade, usando as linhas telegráficas para transmitir o sinal. O aparelho era primitivo, quase não se entendia Watson, mas as plateias ficaram fascinadas. Bell fez o que Rice não conseguiu. Ele chamou a atenção das pessoas. Este é o aparelho que Bell começou a vender ao público. Um de seus primeiros clientes foi a It Holmes Bulgar Alarm Company, que comprou uma dúzia e criou a primeira mesa telefônica do mundo. Meses depois, a empresa de Bell tinha mais de 200 aparelhos vendidos e as linhas telefônicas já eram vistas em toda a parte. Os fios já levavam vozes de pessoas distantes para dentro das residências. O que ainda faltava inventar? O morador desta casa em Hartford, Connecticut, tornou-se a primeira pessoa da cidade a ter um telefone em casa, mas sua relação com o aparelho não foi das melhores. E como seu nome era Mark Twain, ele tratou de comunicar ao mundo o que sentia. A voz humana já alcança boa distância. Nós gritamos há séculos para nossos vizinhos: calem-se! E agora vocês aparecem para complicar tudo. Twain era só mais um americano que aprendia a lidar com o aparelho. Em 1881 já havia mais de 20 mil quilômetros de linhas telefônicas pelo país e mais de 100 mil aparelhos. Vários inventores se entusiasmaram com o sucesso do telefone e produziram melhorias que teriam efeito duradouro. Em 1877, Thomas Edison inventou um telefone com um microfone muito melhor que o de Bell. E enquanto Bell achava que as pessoas deviam atender ao telefone dizendo oi, oi, Edison sugeriu que se dissesse alô. A ideia dele agradou e as primeiras telefonistas ficaram conhecidas como as garotas alô. O telefone de Bell não tinha como alertar as pessoas que alguém estava chamando. Quem ligasse precisava gritar ou bater no aparelho para chamar a atenção do outro lado. Foi quando seu fiel assistente Watson introduziu uma modificação. Watson came up with the notion that if you thump against the diaphragm, at least at the other end, you'll get a louder noise, a click, 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 click. Watson patenteou a primeira campainha elétrica para telefone em 1878. What number, please? No mesmo ano, George Coy fundou a primeira estação telefônica em New Haven, cuja mesma telefônica usava tampas de chaleira. Quando as mesas aumentaram de tamanho, as empresas telefônicas numeraram os pinos para ajudar as telefonistas. Assim nascia o número de telefone. Em 1887, William Gray precisava dar um telefonema, mas não encontrou um telefone. Assim nascia a ideia do telefone público, que logo foi patenteada. O primeiro aparelho a funcionar com moedas foi instalado em 1889. Um dos inventores mais estranhos de telefone foi um homem de Kansas City chamado Almon Brown Strowger. The story on Strowger is that he was an undertaker and that people would call up his place of business to give him business, and the operators on the telephone would waylay the message and send it off to one of his competitors. And he says, well, let me develop an automatic switching device that will bypass the operators. Patenteado em 1891, o dispositivo de Strowger permitiu que o usuário apertasse botões em seu telefone e completasse sua ligação através da mesa telefônica. 5 anos depois, ele substituiu os botões por uma roda móvel e criou o primeiro telefone a disco. Em 1880, os cabos telefônicos começaram a ser instalados sob o solo das grandes cidades. Ao mesmo tempo, o fio de ferro começou a ser substituído pelo de cobre. Ele era mais caro, mas conduzia melhor a eletricidade, permitia uma recepção mais clara e ligações interurbanas. Em 1882, Bell fez a primeira ligação de Nova York para Chicago. Em 1914 ficou pronta a primeira linha transcontinental.
4 fios de cobre que pesavam 2.500 toneladas e eram sustentados por 130.000 postes. Bell participou da primeira ligação transcontinental de Nova York a San Francisco. E com quem ele falou? Com Watson. O que ele disse? A mesma coisa que ele dissera 39 anos antes. Mr. Watson, come here. I want you. I heard these first words again, and fate decreed they should be the last he ever spoke to me. Alexander Graham Bell has passed away, but his successors shall carry forward to still greater triumphs the work that he began, and as long as man exists, the art which Bell created shall endure. Por quase um século, o cobre foi a última palavra em fiação. Hoje, o fio mais moderno que existe nem é fio. É um cabo de fibra ótica, um feixe de espessura de um fio de cabelo. Ele não transporta eletricidade, ele transporta luz. A ideia de utilizar luz para transmitir mensagens telefônicas foi concebida em 1880. 4 anos antes de patentear o telefone, Alexander Graham Bell patenteou um dispositivo futurista chamado fotofone. He figured, why not take a light beam and try to put my voice on the light beam, much the same way as he put his voice on a wire. No fotofone de Bell, o som da voz fazia vibrar um espelho flexível. Na outra ponta, o receptor captava as mínimas mudanças na luz provocadas pela vibração e traduzia-as em uma corrente elétrica que impulsionava o telefone convencional. O fotofone transmitia até 180 metros de distância, mas só em dias ensolarados. O uso da luz na comunicação teria de esperar os anos 60 e a invenção do laser. A lot of people think that lasers are just for zapping things like they do on Star Trek, but lasers can be flashed on and off very, very quickly. You can carry lots of digital information, which is basically flashes of on and off information. Um raio de laser pode carregar 100 milhões de vezes mais informações que um sinal de rádio. Mas depois que o laser foi inventado em 1961, o problema era como transportar aquela luz de um lugar para outro. Alguns cientistas achavam que a solução era usar microscópicas fibras de vidro para transportar o laser. Mas o vidro óptico deixava vazar muita luz e o sinal se enfraquecia após alguns metros. Em 1970, Don Keck era o mais jovem membro de uma equipe da Corning que tentava solucionar o problema fabricando fibras a partir de um vidro de alta pureza, a sílica. Em uma certa noite, ele teve seu momento de eureka. I had a fiber in the furnace that had been heat treating for most of the day, and I really wanted to measure the properties before I went home. Keck fixou a fibra no analisador de laser e olhou pelo microscópio para analisá-la. All of a sudden, in my eye, there was a bright flash of light. It took a little bit of time for me to realize that the light from my laser beam was traveling all the way through the fiber, hitting the other end of the fiber, and a sizable quantity was coming back, hitting me in the eyeball. This was absolutely the first time that had happened, and I knew something very different was in place with this fiber. A fibra conduzia a luz muito melhor que qualquer coisa já vista. A equipe da Corning patenteou a fibra e o processo de fabricação ainda naquele ano. Little did we know that it was going to take many, many years before we could convince enough people in the world that optical fiber was, in fact, the transmission medium of choice. The first fiber optic systems that were installed could carry a few hundred telephone conversations. The systems that we're installing today can carry over 20 million telephone conversations. That's 1 trillion bits of information per second, all on one tiny strand of fiber. No ano anterior ao desenvolvimento da fibra ótica em Corning, uma equipe da Universidade da Califórnia ligava o primeiro computador ao que se tornaria a internet. Nosso mundo conectado estava pronto para eclodir no futuro. Ele está guardado no 3º andar de um prédio discreto na Universidade da Califórnia. É um equipamento obsoleto que mais parece adereço de filme de ficção científica. Ele também foi o primeiro computador a se conectar à internet em 2 de setembro de 1969. That same year, we did have Man on the Moon, Woodstock, and the Internet occurred. And the Internet wasn't even noticed.
Len Kleinrock é um dos criadores da internet que hoje conecta todo o planeta. Tudo começou quando ele era estudante do Massachusetts Institute of Technology nos anos 50. And I realized one day these machines would have to talk to each other. And there was absolutely no adequate technology to let that happen. So I started to develop data networking and basically created the technology on which the internet rides today. Ao mesmo tempo, acontecia algo do outro lado do mundo que moldaria essa futura rede. October 4th, 1957, Russia orbits Sputnik 1, the Earth's first man-made satellite. In 1957, the Russians launched a satellite and caught the United States with our pants down. And the government decided they would never let that happen again, so they created the Advanced Research Projects Agency, ARPA, which was dedicated to providing support for research across all areas of science. Os computadores gigantes de várias universidades eram usados em pesquisas militares, mas não havia como partilhar as informações. O governo resolveu conectá-los em uma rede chamada ARPANET. Não foi um grande sucesso. Nobody wanted to join this network. A. B. When I did my research, nobody believed it would work. Em 1969, Kleinrock, agora na Universidade da Califórnia, foi escolhido para supervisionar a instalação de um computador para controlar o tráfego na ARPANET. It's the size of a refrigerator or a telephone booth. When it arrived, it wouldn't fit in the elevator, so we had to get a forklift to lift it up to this third floor of the building we're in right now. It was quite an event. Ele se chamava Interface Message Processor e seu trabalho era dividir fluxos de dados em pequenos pacotes e guiá-los através das linhas telefônicas. Em 2 de setembro de 1969, ele finalmente se conectou ao computador central da universidade. Essentially, the Internet took its first breath of life that day when bits moved back and forth between the switch and the outside world. Se a internet nasceu em 2 de setembro, ela começou a falar em 29 de outubro. Naquela data, a equipe da Universidade de Los Angeles preparou-se para conectar-se ao computador de Stanford. Para isso, o programador da Califórnia digitava as letras L, O e G. Kleinrock lembra-se claramente do momento. Charlie Klein, with a headset and a microphone, connected over this network with a voice line to the fellow at the other end. So Charlie typed the L, and he said, "You get the L?" The other guy said, "I got the L." He typed the O. "You get the O?" "I got the O." He typed the G. "You get the G?" Crash! The SRM machine crashed. So the first message ever on the Internet was lo, as in, lo and behold. Kleinrock mantinha no escritório um relatório de atividades que registrou as conexões bem-sucedidas que só aconteceram no final daquela noite. Em 1971, 15 computadores estavam conectados em rede nacional. No mesmo ano, um programador chamado Ray Tomlinson deu uma grande contribuição ao acrescentar um pequeno detalhe. He decided to use the @ symbol because it meant you were at that machine. So he randomly chose a symbol which A, meant something to him, and which nobody else would use in any sensible communications. And hence email was introduced to the network and then suddenly took over the traffic of the network. 3 anos depois, em 1974, Vinton Cerf e Robert Kahn desenvolveram os protocolos TCP/IP e rebatizaram a rede de internet. Mas na década de 80, só universidades e órgãos do governo eram conectados via linha telefônica. Até que um jovem consultor de informática resolve organizar suas anotações. A internet foi inventada por muitas pessoas em um período de vários anos, mas a rede mundial foi criação de um só homem. I got into a lot of trouble when somebody called me the creator of the World Wide Web. I got an angry call from somebody who said that was preposterous because I couldn't have written all that stuff. Tudo começou em 1980, quando Tim Berners-Lee era consultor de informática no CERN, um importante laboratório de física na Suíça. Ele tinha dificuldade para manter contato com várias pessoas e projetos e criou um programa para ajudá-lo que batizou de Enquire. Enquire, from Enquire Within Upon Everything, which was the name of a Victorian book I found on my parents' shelves at home, which was a collection of mishmash of all kinds of information. Great title. Enquire allowed you to type in a little bit of information about something and then make a link to another thing and type in more information about that and to sort of build a web item by item.
Berners-Lee começou a pensar se não haveria um modo fácil de expandir essa ideia, a ligação de dados armazenados em vários computadores. Ele escreveu sua teoria e apresentou-a a seu chefe. Ao mesmo tempo, seu objeto de desejo era um novo equipamento, um computador NeXT. I didn't have any permission to do anything about it at all until I was called into my boss's office. He said, well, okay, why don't you get a NeXT computer and pick some project to use as a test? Why not that hypertext thing you're talking about? Berners-Lee sabia que o tal hipertexto precisava de um nome melhor. Ele o chamava de malha, mas ninguém entendia o conceito que ele queria passar. I thought about mine of information, which is MOI, which is moi, which in French is me, which sounds kind of egotistical. The information mine was the way you could turn that around, which would be Tim, which would be even more egotistical. Having people talking about finding it on the Tim would be awful, I think, now. Ele acabou achando a expressão perfeita na frase World Wide Web. Em dezembro de 1990, ele sentou-se na frente do computador e em poucas semanas criou o navegador e o servidor. Chegara o momento que todo inventor temia, convencer as pessoas de que seu invento era importante. I could show somebody a web page and click on a link and voila, another web page. Isn't that wonderful? Well, not really. If you're going, that's like in a help system. You can go down from one page to another. What's so exciting? And what the difficult leap is, imagine that link could have gone to any one of millions and millions of web pages, and that anything you can possibly imagine of any use has got an address, could be linked to. Can you imagine being in that world? Sounds complicated to me. I think I'd get lost. Aos poucos, a rede foi se expandindo. Muitos inventores correm para o escritório de patentes assim que têm uma ideia. Berners-Lee tomou a direção oposta. Ele renunciou oficialmente a seus direitos de patente para garantir o crescimento da rede. And adding something such as, and you have to, and it's patented, you have to pay us fee, would have completely scuppered the whole thing. They would never have taken off. We would not be talking about it now. E ela realmente se expandiu. Graças à rede, o tráfego de internet já supera o tráfego de voz através dos cabos, que conectam o nosso mundo, e dos quais todos nós dependemos. We do indeed live in a world that has become communication-centric, and it's becoming more so every day of the week. Em 1793, uma breve mensagem viajava por telégrafo óptico a cerca de 160 km por hora. Hoje, uma rede mundial de fios dissemina quantidades enormes de informações pelo mundo na velocidade da luz. I really think much like a subway train racing through New York City, it just continues to go faster and faster from one station to another, and there really is no end in sight. O vidro tinha as propriedades ideais para guiar a luz, assim como os fios de cobre carregam a eletricidade e os cabos coaxiais carregam as ondas de rádio. Curiosamente, os primeiros a tirar vantagem desta capacidade não foram os engenheiros de comunicação, mas os médicos. Médicos que precisavam desesperadamente encontrar uma maneira de ver o interior do estômago dos pacientes. Durante a primeira metade do século XX, eles utilizavam gastroscópios duros e que causavam dor. Esses tubos eram ocos e providos de espelhos angulares. Em 1956, um calouro da Universidade de Michigan, Lawrence Kurtz, resolveu elaborar para um projeto de física um instrumento mais delicado utilizando finas fibras flexíveis de vidro. Ele descobriu que as fibras individuais poderiam transmitir uma minúscula imagem através de uma pequena distância. Mas quando ele uniu as fibras para obter uma imagem maior, um imprevisto o surpreendeu. Eu fui ver como estava a imagem para descobrir se havia quebrado muitas fibras. E eu me espantei porque não havia mais imagem. Tinha sumido. Retiramos as fibras do tubo, colocando-as juntas e comprimindo-as. Só dava para ver a luz se dispersando de uma fibra para as fibras adjacentes. Kurtz logo descobriu o que estava errado. Quando cada fibra é cercada pelo ar,
A reflexão total interna mantém os feixes de luz no interior. Quando comprimimos as fibras, o efeito desaparece e a luz se dispersa. Curtis descobriu que arranhões e a oleosidade dos dedos tinham um efeito similar. O problema parecia intransponível, até que ele teve uma ideia inspiradora. Em vez de ar, por que não cercar o núcleo de vidro com uma camada externa de vidro ainda mais puro? Esta camada atuaria da mesma maneira que o ar, tornando possível a reflexão total interna com fibras. A reflexão total interna não depende do ar. Depende da luz acelerando sua velocidade quando passa de um meio para outro. O ar é apenas um exemplo. Mas se colocarmos uma camada de vidro, um revestimento ao redor da fibra, por onde a luz possa atravessar mais rápido do que no núcleo, podemos conseguir a reflexão total interna. A reflexão é perfeita e podemos obter milhares ou milhões ou mesmo bilhões de reflexões com praticamente zero de perda. Assim, Curtis raciocinou. Se cada fibra fosse cercada por um vidro mais claro ainda, elas poderiam ser unidas para formar um gastroscópio sem perder luz. Com um tubo de vidro ultra claro para a blindagem e o bastão de vidro levemente mais escuro para o núcleo, Curtis preparou-se para puxar as fibras individualmente. Eu me lembro de visitar as lojas de material de química, achar um pedaço de tubo padrão e voltar ao laboratório para tentar puxar a fibra. Eu saí de costas da sala e fui puxando pelo corredor. E segui até o fim do corredor, o que chegava a 15 metros de distância. E através do final da fibra eu ainda conseguia ver o brilho da fornalha. Esta foi a primeira vez que eu pude ver a luz daquela distância. Depois de puxar as fibras, Curtis montou um gastroscópio que funcionava. Em algumas semanas ele estava sendo testado em um paciente de um hospital local. Foi um fenômeno, pois foi uma das poucas vezes na vida em que tive certeza de ter realizado algo significativo. No espaço de uma década, os endoscópios de fibra ótica tornaram-se parte da rotina médica. Tudo bem? Está tudo pronto? Para pacientes como San Federico, que precisam remover os estentes do pâncreas, não há necessidade de uma cirurgia invasiva ou anestesia geral. E estamos no quarto certo? Totalmente acordado, San será operado sem anestesia pelo Dr. Carl Lacht, que utilizará um feixe de fibras óticas para examinar o aparelho digestivo. O campo da gastroenterologia mudou no final dos anos 60 e começo dos anos 70, quando a endoscopia surgiu e nos permitiu fazer coisas sem cirurgia pela primeira vez. Colocarei um anel de plástico entre os seus dentes. Vai ficar aí durante toda a cirurgia. Vamos mantê-lo preso para o senhor. As fibras são muito pequenas e há milhares delas em um cabo que tem apenas alguns milímetros de diâmetro. O cabo de fibras óticas é totalmente flexível. Vamos começar? A parte mais desconfortável do procedimento é logo no início. A flexibilidade do endoscópio nos permite chegar às partes do trato gastrointestinal, que não eram acessíveis antes do surgimento do endoscópio. Estamos passando pelo esôfago e aqui está o estômago. A maioria dos pacientes que diagnosticamos e de quem cuidamos são tratados como pacientes de ambulatório. Eles chegam, realizam o procedimento e depois podem ir para casa. Hoje em dia, os gastroscópios de fibra ótica permitem aos cirurgiões examinar e realizar operações. O tubo que transporta as fibras óticas tem um canal para instrumentos desenvolvidos para esta finalidade. Esta é uma alça angular que me permite agarrar um dispositivo como um stent. Eu vou puxar isso pelo canal. No final dos anos 60, o endoscópio de fibra ótica já era comum. Mas a verdadeira revolução sonhada por Bell um século antes ainda estava por vir. Se a fibra podia transmitir imagens do interior do corpo humano, em princípio também poderia enviar impulsos laser através do globo.
Uma luz tão pura que pudesse codificar um volume colossal de informações. Contudo, havia um último desafio. Para possibilitar a comunicação de longa distância, as fibras deveriam ser quase que perfeitamente transparentes, muito mais limpas do que qualquer vidro que tenha existido. O vidro da janela parece limpo, mas vire-o de lado e verá que está verde e escuro. Há ferro e cobre ali, e toda espécie de impureza que absorve luz. Precisávamos de um vidro que fosse muito, muito puro. What you needed was a glass that was very, very pure. O sonho da comunicação ótica exigia um vidro sem defeito, com tamanha pureza que transmitisse a luz por mais de 1 quilômetro, ultrapassando a distância máxima que as ondas de rádio percorriam nos cabos coaxiais sem amplificação. Um dos cientistas que tentavam realizar esse sonho era Peter Schultz. Era um desafio. Mesmo os vidros mais puros fabricados alcançavam somente 3 metros. E depois o sinal era perdido. E ninguém sabia se isso poderia ser feito. No final dos anos 60, Schultz, Don Keck e Bob Maurer resolveram realizar essa tarefa. Ironicamente, o trio trabalhava para uma empresa conhecida por fazer utensílios para cozinhar em vez de comunicações, a Corning Glass, do norte do estado de Nova York. A abordagem mais óbvia era pegar o vidro mais límpido disponível e purificá-lo ainda mais. Mas o chefe da equipe, Bob Maurer, sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de usar vidro convencional que derrete facilmente, mas é muito difícil de ser purificado, ele pensou em usar um tipo de vidro mais simples, a sílica fundida. É um tipo de vidro cuja temperatura é a mais alta conhecida pelo homem, difícil de derreter e de ser transformado em fibra e processado. Ao contrário do vidro comum, a sílica fundida é produzida com areia pura, sem adição de produtos químicos para acelerar o derretimento em temperaturas mais baixas. A Corning já havia utilizado sílica fundida em projetos especiais como espelhos para telescópios grandes. Agora o trio iria utilizá-la para fazer fibra ótica. Mas logo eles encontrariam um obstáculo. O bastão e o tubo que Curtis havia utilizado para fazer o endoscópio não eram suficientemente límpidos. Quando você insere o bastão no tubo, você aprisiona sujeira e bolsões de ar, que geram bolhas e assim por diante. Portanto, há várias coisas que dispersam a luz quando ela atravessa a fibra. A equipe adotou uma solução radical. Eles abandonaram o bastão de vidro e criaram um núcleo borrifando sílica fundida combinada com minúsculas partículas de impureza para dentro do interior do tubo de vidro. As partículas eram tão minúsculas que pareciam fumaça de cigarro. Precisávamos direcioná-las para dentro do tubo e fazê-las aderir ao interior da parede. Inicialmente, as partículas não queriam entrar. Foi quando um de nós, não me lembro quem, avistou um aspirador no canto do laboratório. Nós o conectamos à outra extremidade do tubo e aspiramos a fumaça para dentro do tubo para cobrir as paredes internas e deu certo. A ideia era genial, pois quando o tubo era aquecido e torcido, ele se dobrava em uma fibra minúscula de vidro sólido. A camada borrifada tornou-se a verdadeira fibra circundada por um revestimento claro de sílica fundida. O núcleo guiava a luz do laser. O revestimento que o circunda assegurava a reflexão total interna. Nos anos 70, as fibras já eram capazes de guiar a luz do laser por 1 quilômetro, deixando os cabos coaxiais para trás. Em 1975, fibras mais puras conduziriam a luz por 10 quilômetros e desde então as distâncias vêm aumentando. Hoje as fibras óticas são fabricadas praticamente da mesma maneira,
Mas para criar milhões de quilômetros, elas precisam ser produzidas em edifícios altos, conhecidos como torres de estiramento. Depois que as partículas do núcleo são depositadas dentro da superfície interior do tubo, um objeto de vidro chamado de pré-forma é produzido. A partir desta pré-forma, podem ser produzidos 240 quilômetros de fibra ótica. O que acontece em seguida é uma combinação de alta tecnologia e gravidade. A pré-forma é posicionada no topo da torre de estiramento. Depois ela é presa no lugar e baixada para dentro de uma fornalha aquecida a 2000 graus Celsius. Sob o intenso calor, uma ponta da pré-forma começa a derreter e inicia o processo de estiramento. O tubo dobra sobre si mesmo e a camada da superfície interna encolhe para formar um pequeno núcleo que no futuro conduzirá os impulsos laser. O tubo externo se tornará a blindagem. Conforme a fibra estira, ela vai ficando cada vez mais fina, até chegar ao diâmetro de um fio de cabelo. A fibra continua flexível, forte e incrivelmente límpida. O vidro é tão puro que, se o oceano fosse transparente como ele, poderíamos ver a chamada Fossa das Marianas, que é a parte mais funda do oceano, com 5 quilômetros de profundidade. Em meados dos anos 70, 3 cientistas de uma empresa fabricante de vidros fizeram uma descoberta que muitos achavam impossível. O sonho de Bell de se comunicar através da luz tornara-se realidade. Uma única fibra de vidro podia carregar o mesmo volume de informação que todos estes cabos de cobre combinados, dezenas de milhares de ligações telefônicas. E poderia levá-las por muitos quilômetros. Era o santo graal das telecomunicações. Milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica foram produzidos nas 2 décadas seguintes, substituindo um século de fios de cobre. Navios como o Global Sentinel deram uma volta à Terra, cobrindo-a com uma rodovia de vidro. Até agora, esses navios já instalaram aproximadamente 6 milhões e 400 mil quilômetros de fibras de vidro embaixo dos oceanos do mundo todo, suficiente para cruzar o Atlântico 1000 vezes, e outros 480 milhões de quilômetros cruzam os continentes, formando o colar de vidro das comunicações. Assim como os céticos questionaram o telefone, existiam aqueles que duvidavam da necessidade de toda essa nova capacidade. Os opositores logo perceberam que estavam errados. Temos toda essa capacidade esperando para ser aproveitada. O que podemos fazer com isso? E surge uma tábua de salvação, a internet. Hoje, a Global Glass Network carrega não só o tráfego cada vez maior da internet, mas também dados comerciais e transações bancárias. E também conecta a telefonia do planeta. Mesmo na era dos telefones celulares, uma chamada percorre uma pequena distância pelo ar até a torre de celular mais próxima, antes de continuar a jornada como impulso laser através das fibras óticas. As fibras óticas se destacam como o centro da impressionante convergência de tecnologias da comunicação. Em um dia típico de negócios, nós lidamos com aproximadamente 300 milhões de chamadas.